O anúncio que virou minha vida de cabeça para baixo. A voz de Fábio ecoou pelo viva-voz do meu celular. Casual, como se estivesse comentando um jogo de futebol. A gente tá se mudando na sexta, mana. A mãe já concordou. Por um segundo, achei que tinha entendido errado. Eu estava sentada na minha mesa, em meu apartamento em Florianópolis, revisando uma campanha de marketing da Tecmark Soluções, onde trabalhava há quase 5 anos. Como assim? Se mudando para onde? Perguntei, tentando manter a calma. Ué, pra tua casa na praia. A mãe disse que você mal usa mesmo. O ar me faltou. A minha casa na praia. A casa que comprei depois de anos de esforço, virando noites, trabalhando até o rosto doer de tanto forçar sorrisos para clientes difíceis. Eu tinha economizado cada centavo, recusado férias e vivido com o básico só para conquistar aquele refúgio em Balneário Camboriú, o meu pedacinho de paz. Fábio, ninguém me perguntou nada. Aquela casa é minha, falei, a voz trêmula. Ele riu, debochado. Ah, Bruna, não precisa dramatizar. Vai ser temporário. A mãe disse que você entenderia. Família ajuda a família, né? Desliguei o telefone antes que minha raiva transbordasse. As mãos tremiam. Abri um notebook e entrei no aplicativo de segurança da casa. Instalei um sistema completo meses antes, com câmeras e sensores modernos. Meu pequeno orgulho tecnológico. Meu nome é Bruna, tenho 29 anos e aprendi desde cedo que o trabalho é o único lugar onde a dedicação realmente é recompensada. Quando meus amigos estavam em festas, eu estava revisando planilhas. Quando outros pediam ajuda, eu dizia sim, até perceber que ninguém fazia o mesmo por mim. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para ouvir que meu irmão e minha mãe decidiram emprestar a minha casa como se fosse um sofá velho. Minutos depois, o celular vibrou de novo. Heller, minha mãe. Bruna, querida, Fábio disse que você ficou nervosa. Não entendo o motivo. Ele é seu irmão, está precisando de ajuda. Mãe, ele precisa me pedir, não a senhora. A casa é minha. Do outro lado veio aquele tom que me acompanhou a vida toda. O tom de culpa. Não seja egoísta, minha filha. Você tem tanto e ele está passando por dificuldades. Ele e a Lana precisam de um teto. Aquilo acendeu algo em mim. Mãe, a resposta é não. Ele não vai morar lá. Já é tarde. Eu dei o código para eles. Eles estão empacotando as coisas agora. Desliguei e senti o mundo girar. Era sempre assim. Desde a adolescência, quando Heller pegou os 3.000 reais que eu tinha economizado do meu primeiro emprego para ajudar o Fábio, ele nunca devolveu. Quando ela quis que eu fosse fiadora de um aluguel para ele, recusei e ela ficou 2 meses sem falar comigo. Mas dessa vez seria diferente. Abri o aplicativo e mudei todos os códigos de acesso. Ativei o modo de intrusão, que acionava a polícia local automaticamente em caso de tentativa de invasão. Pouco depois, o celular vibrou novamente. "O que houve com o código?", gritou Fábio. "Estamos na estrada com o caminhão cheio." "Então dá meia volta", respondi. "Vocês não têm permissão para entrar. A mãe disse." "A mãe não é dona da casa. Eu sou." O silêncio que se seguiu pesou. "A gente vai mesmo assim", ele disse por fim e desligou. Eu sabia que iriam, sempre iam. Na minha família, o não nunca existia. Passei o resto do dia no trabalho distraída, revisando apresentações, mas com a cabeça em outro lugar. Marisa, minha colega de sala, percebeu. "Família, né?", disse, entregando um café. "Às vezes a gente tem que escolher entre ter paz ou estar certa." Eu dei um sorriso fraco. Hoje eu escolho ter paz. À noite, revisei as câmeras. Tudo estava em ordem, mas um pressentimento me dizia que aquela sexta-feira não terminaria tranquila. Na manhã seguinte, acordei com o coração acelerado. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Silêncio total. O tipo de silêncio que sempre vinha antes da tempestade. Então, às 11 da manhã, o alarme tocou. O sistema enviou alerta de intrusão. Movimento detectado, entrada principal. Abri o vídeo e vi o caminhão de mudanças de Fábio na frente da minha casa. Ele, minha mãe, Lana e 2 desconhecidos descarregando caixas. O som do alarme ecoava alto. Minha mãe tapava os ouvidos e gritava algo. O celular tocou. "Desligue esse alarme", berrou Fábio. "Vocês estão invadindo propriedade privada", respondi. "Já chamei a polícia." "É a nossa família, Bruna. Então vocês podem esperar os policiais como família." Minutos depois, a sirene da viatura cortou o som do vento. O agente Alfredo atendeu a ocorrência e ao telefone confirmei. "Sou a proprietária. Eles não têm permissão. Deseja prestar queixa?", perguntou.
perguntou Alfredo. Olhei para a tela e vi minha mãe chorando, Fábio furioso. Sim, eu queria. Quero sim. Foi a primeira vez em toda a minha vida que eu escolhi me proteger, mesmo que custasse a minha família. Quando dizer não virou um crime. A viatura havia acabado de deixar o portão da casa e eu ainda encarava o reflexo da tela do notebook, vendo minha mãe e Fábio sendo orientados a se afastar da propriedade. A imagem parecia um filme que eu nunca quis protagonizar. Naquela noite, a culpa me atacou com força. Mesmo sabendo que eu estava certa, uma parte de mim, a parte moldada por anos de manipulação, repetia: "Você exagerou, é sua família." Mas, quando fechei os olhos, me lembrei de todas as vezes que abriram minha carteira, usaram meu tempo e drenaram minha energia em nome de um laço que só parecia funcionar em uma direção. Na manhã seguinte, recebi uma ligação de um número desconhecido. "Oi, Bruna. Aqui é a Lana, a namorada do Fábio." "Oi, Lana", respondi com cautela. Eu não sabia que ele não tinha pedido sua permissão. Ele me disse que você tinha oferecido a casa, que estava tudo certo. Só descobri ontem quando o alarme tocou e a polícia chegou." Suspirei, aliviada por ouvir pelo menos uma voz sensata. "Ele mentiu para você, Lana. Eu nunca ofereci nada." "Eu percebi, e quero pedir desculpas. Eu tentei convencê-lo a desistir, mas ele ficou obcecado. Disse que você era egoísta, que sempre quis se sentir superior." "Claro que disse", murmurei. "Ele sempre precisa ser a vítima da história." Lana ficou em silêncio por alguns segundos. "Só queria te avisar, ele tá com muita raiva. Disse que não vai deixar barato." A ligação terminou e um arrepio percorreu minhas costas. Fábio sempre foi impulsivo, mas havia algo diferente dessa vez. Uma raiva que ultrapassava o limite do razoável. Nos dias seguintes, o silêncio voltou. Minha mãe não me ligou e Fábio sumiu. Era o tipo de calma que antecede o caos. Eu tentei focar no trabalho, mergulhei em apresentações e reuniões na Tecmark Soluções, mas bastava o celular vibrar para meu coração disparar. Na quinta-feira, recebi uma ligação do RH. "Bruna, pode vir à sala de conferências?" perguntou Miriam, a diretora regional. Quando cheguei, 2 rostos me esperavam: Miriam e Geraldo, do setor de compliance. "Recebemos denúncias anônimas sobre você", disse ele, folheando papéis. "Alegam que está usando recursos da empresa para questões pessoais e assediando familiares durante o expediente." Meu estômago embrulhou. "Isso é absurdo. Quem enviou isso?" "São denúncias anônimas, mas bem detalhadas. Citações de horários, ramais, nomes", respondeu Miriam, olhando para mim com empatia. "Parece pessoal." Senti o sangue sumir do rosto. "Isso é Fábio e a minha mãe. Eles estão tentando destruir meu emprego." Contei tudo: o episódio da casa, o boletim de ocorrência, as ameaças. Mostrei prints, gravações, tudo o que eu havia salvo. Miriam ficou em silêncio por alguns segundos e depois virou-se para Geraldo. "Essa investigação está encerrada, não há fundamento. E para mim: Bruna, a empresa vai te apoiar, mas por favor, registre tudo, isso é assédio familiar." Saí da sala tremendo, mas com uma sensação nova, a de estar cercada por pessoas que acreditavam em mim. Naquela mesma tarde, a advogada Mara me ligou. "Acabei de receber uma intimação", disse ela. "Sua mãe entrou com um processo por difamação e danos morais." "O quê?" Quase deixei o celular cair. "Está alegando que você humilhou a família, expôs o Fábio e manchou a reputação dela na comunidade. Está pedindo R$75 mil de indenização." Fiquei sem palavras. Ela está me processando por proteger o que é meu? Sim, a voz de Mara era firme. Mas é um processo vazio, temos provas de sobra. Isso é uma tentativa de intimidação. Sentei no chão, sem forças. A sensação era de estar presa em um pesadelo familiar. Minha mãe não queria justiça, queria me dobrar. Naquela noite, bloqueei os números deles. Apaguei as mensagens de ódio que vinham de tios e primos, todos comentando nas redes sociais, chamando-me de ingrata e coração de pedra. Mas uma mensagem se destacou. Era de Maia, minha prima. "Bruna, não acredite no que estão dizendo. Eu sei o tipo de pessoa que Fábio é, todo seu lado." Foi a primeira vez, em muito tempo, que chorei de alívio.
2 dias depois, Maia apareceu de surpresa no meu trabalho. Tinha cortado o cabelo, usava uma jaqueta de couro e um sorriso tranquilo. Eu precisava te ver, disse ela. Eles estão te massacrando no grupo da família, mas eu queria que você soubesse que não está sozinha. Sentamos em um café e conversamos por horas. Ela me contou histórias que eu não sabia, como Fábio havia pegado o carro dela emprestado e o devolvido batido, como Heller manipulava todos com chantagem emocional. Eles sempre fizeram isso, disse Maia, com amargura. A diferença é que você finalmente disse basta. Naquela noite, algo mudou dentro de mim. Pela primeira vez, eu não me sentia uma vilã. Eu me sentia livre. Abri um novo documento no computador e comecei a listar tudo. Valores, datas, empréstimos, mensagens. Fiz um dossiê de uma década de manipulação. Somando tudo, eram mais de R$200 mil emprestados, dinheiro que eu jamais veria de volta. Olhei para aquele arquivo e percebi. O que eu chamava de amor, minha mãe e meu irmão chamavam de conveniência. E o que eu chamava de família, talvez nunca tivesse sido isso. É a nossa família, Bruna. Então vocês podem esperar os policiais como família. Minutos depois, a sirene da viatura cortou o som do vento. O agente Alfredo atendeu a ocorrência e ao telefone confirmei. Sou a proprietária, eles não têm permissão. Deseja prestar queixa? Perguntou Alfredo. Olhei para a tela e vi minha mãe chorando, Fábio furioso. Sim, eu queria. Quero sim. Foi a primeira vez em toda a minha vida que eu escolhi me proteger, mesmo que custasse a minha família. Quando a família vira ameaça. Os dias seguintes se arrastaram como se o tempo tivesse perdido o compasso. A cada nova manhã, eu acordava com o coração acelerado, esperando o próximo golpe. E ele não demorou a vir. Na terça-feira, recebi uma ligação de um número de São Paulo. Boa tarde, aqui é o detetive Antônio, da Delegacia de Proteção ao Patrimônio de Balneário Camboriú. Meu sangue gelou. O que aconteceu? Perguntei. Seu irmão, Fábio, registrou uma denúncia alegando que você o ameaçou por telefone. Disse que há testemunhas que ouviram as supostas ameaças. Senti as mãos ficarem frias. Isso é mentira. Eu tenho gravações de todas as conversas. Ele me ligou diversas vezes e nunca o ameacei. A senhora tem as gravações? Tenho, todas. Ótimo, me envie. Isso pode encerrar o caso rapidamente. Enviei os áudios, prints e o relatório da ocorrência anterior. 2 horas depois, o detetive me retornou. Bruna, já analisamos o material. O inquérito foi arquivado. E mais, há evidências de que ele, na verdade, está te assediando e tentando te incriminar falsamente. Quer registrar uma nova queixa? Por um instante pensei em dizer sim, mas o cansaço falava mais alto. Não por enquanto, só registre que ele mentiu. Já está anotado, respondeu Antônio. E, um conselho, considere pedir uma medida protetiva. Esse padrão de comportamento costumamos escalar. Desliguei com a sensação de estar em um campo minado, tentando prever de onde viria a próxima explosão. No dia seguinte, a advogada Mara me ligou novamente. A situação piorou. Sua mãe e Fábio ampliaram o processo. Agora estão exigindo R$100 mil por danos emocionais. Alegam que o episódio do alarme da polícia causou trauma. Ri sem humor. Trauma? Eles invadiram a minha casa. Eu sei, respondeu Mara, calma. E é justamente isso que vai nos salvar. Temos provas, vídeos, testemunhas, mas, Bruna, eu preciso que você esteja preparada. Isso vai te desgastar emocionalmente. Ela tinha razão. Cada novo documento era uma facada emocional. A mesma mulher que dizia me amar estava tentando me destruir judicialmente. Naquela noite, recebi uma ligação inesperada. Oi, Bruna, aqui é a Jéssica. A voz do outro lado soava tensa. Demorei um segundo para lembrar. Jéssica? A ex do Fábio. Ah, certo. Eu vi o que estão postando sobre você e precisava te contar uma coisa. Ele fez o mesmo comigo. Disse que ia ficar uns dias no meu apartamento e acabou morando lá 3 meses. Nunca pagou um centavo e ainda levou algumas coisas minhas quando foi embora. Eu me recostei na cadeira, atônita. Ele fez isso com você também? Sim, e sua mãe me ligava, dizendo que eu estava sendo insensível, que o Fábio só precisava de tempo. Quando tentei colocá-lo para fora, ele socou a parede. A voz dela tremeu.
Eu devia ter ido à polícia. Engoli seco. Obrigada por me contar, Jéssica, de verdade. Só queria que você soubesse, você não está louca. Ele sempre faz isso, e a mãe dele sempre encobre. Depois que desliguei, fiquei um tempo em silêncio, encarando a parede do meu quarto. A ficha finalmente caiu. Aquilo não era apenas um conflito familiar, era um ciclo de abuso, e eu estava prestes a quebrá-lo. No dia seguinte, fiz o que devia ter feito antes. Liguei para Mara. Quero entrar com um pedido de medida protetiva contra os dois. Ela não hesitou. Boa decisão, vou preparar tudo. A partir daí, comecei a documentar cada passo. Imprimi mensagens, salvei prints, datas, horários, instalei câmeras no meu prédio e um novo sistema de alarme no apartamento. Na sexta-feira, o inesperado aconteceu. Douglas, o segurança da recepção do meu trabalho, ligou. Bruna, tem um cara aqui na portaria dizendo que é seu irmão, tá agitado. Meu coração disparou. Fábio? Acho que sim. Quer que a chame a polícia? Ainda não, mas fique por perto. Desci até o saguão com o celular gravando no bolso. Fábio estava ali, abatido, os olhos vermelhos, as mãos tremendo. A gente precisa conversar, disse ele tentando parecer calmo. Não temos mais nada para conversar. Por favor, Bruna, me dá 5 minutos. A mãe tá desesperada, a Lana me deixou, tô sem emprego. Você colheu o que plantou, Fábio. O olhar dele mudou, de pena para ódio em segundos. Você acha que venceu? É isso? Que é melhor do que a gente? Eu só quero viver em paz. Paz? Ele riu nervoso. Você destruiu a nossa família. Douglas deu um passo à frente. Senhor, vou pedir para se retirar agora. Fábio olhou para mim mais uma vez e, com a voz baixa e fria, disse: Isso ainda não acabou. Você vai se arrepender. Eu saí dali tremendo, mas determinada. Enviei o vídeo da conversa para Mara e para o detetive Antônio. Aquilo agora era mais uma prova. 3 dias depois, a juíza Júlia deferiu o pedido. Medida protetiva concedido. Minha mãe e meu irmão estavam proibidos de se aproximar de mim, do meu trabalho ou da minha casa. Quando li o documento, senti um misto de alívio e tristeza. Era oficial. Eu precisava de uma ordem judicial para ter paz dentro da própria família. O dia em que deixei de ser a filha obediente. O dia da audiência amanheceu cinza, pesado, como se o céu refletisse o que eu sentia por dentro. Coloquei o terno azul que a Marisa insistiu que eu comprasse. Para te lembrar que você é forte e profissional, ela havia dito. Prendi o cabelo num coque firme e fui ao fórum de Balneário Camboriú com as mãos suadas no volante. Quando entrei na sala, vi minha mãe sentada na primeira fileira, ao lado de Fábio. Heller chorava discretamente, com um lenço branco nas mãos. Fábio, por outro lado, me encarava com aquele olhar frio, cheio de rancor. No canto oposto, Mara, minha advogada, me cumprimentou com um aceno tranquilo. Vai ficar tudo bem, temos as provas e o juiz não vai cair no teatro deles, disse ela, firme. O juiz Júlio entrou e o silêncio tomou conta da sala. Caso número 348/25. A autora Bruna Santos contra os réus Heller e Fábio Santos. O motivo: pedido de medida protetiva e contraprocesso de difamação. Quando ele me chamou à frente, senti as pernas fraquejarem. Respirei fundo. Conte, com suas palavras, o que aconteceu, disse o juiz. Contei tudo, desde o telefonema em que Fábio anunciou a mudança até o dia em que apareceram com o caminhão de mudança e tentaram entrar na marra. Contei sobre as mensagens, as ameaças, os falsos processos, as ligações anônimas no trabalho, o assédio nas redes sociais. Mara entregou o dossiê com vídeos, prints e depoimentos. O juiz leu em silêncio, apenas fazendo anotações. Quando terminei, senti um nó na garganta. Eu só quero paz, doutor, não quero vingança, só quero poder viver sem medo da minha própria família. Heller foi a primeira a depor do outro lado. A voz dela saiu trêmula, mansa, treinada. Eu só queria ajudar o Fábio, meritíssimo. Ele perdeu o emprego, estava sem ter onde morar. A casa da Bruna estava vazia e eu achei que ela entenderia. Eu sou mãe e toda mãe quer ver os filhos bem. O juiz ergueu o olhar por cima dos óculos. A senhora tinha autorização formal para conceder o imóvel? Não, mas achei que, sendo família, não precisava. A senhora foi informada de que sua filha negou expressamente a entrada?
Ela se exaltou, disse coisas no calor do momento. Achei que mudaria de ideia. Mara se levantou. Meritíssimo, há gravações claras em que a autora diz não repetidas vezes. Temos as transcrições autenticadas. Já analisei, respondeu o juiz. Continue, senhora Heller. Ela tentou disfarçar o desconforto. A Bruna sempre foi muito orgulhosa. Às vezes falta empatia. Aquela frase cortou fundo, porque era o tipo de manipulação que eu conhecia desde criança. O juiz, porém, não pareceu impressionado. Depois foi a vez de Fábio. Ele subiu ao púlpito com o mesmo ar de vítima de sempre. Meritíssimo, eu só queria um lugar para ficar uns dias. Ela reagiu de forma desproporcional. Sempre se achou melhor que o resto da família e agora quer nos tratar como criminosos. O juiz o interrompeu. O senhor entende o que significa invasão de propriedade? Eu não invadi nada. O senhor pulou o muro? Não, mas tentei abrir a porta com o código que minha mãe me deu. Código esse que não foi fornecido pela proprietária. Isso configura violação de domicílio. O silêncio que se seguiu foi pesado. Fábio desviou o olhar e o juiz prosseguiu. Além disso, há gravações de áudio em que o senhor faz ameaças diretas à autora, inclusive em ambiente de trabalho. Mara apertou minha mão sob a mesa. Eu respirei, tentando conter as lágrimas. Depois de revisar o material, o juiz ajeitou os papéis e falou com voz firme. Considerando as provas apresentadas e o risco à integridade emocional e física da autora, decreto a manutenção da medida protetiva por 2 anos. Os réus ficam proibidos de manter qualquer tipo de contato, direto ou indireto, com a autora, de se aproximar a menos de 500 metros de sua residência ou local de trabalho. Heller soltou um gemido baixo e o juiz continuou. Além disso, o processo por difamação movido contra a autora é indeferido por ausência de fundamento. Fica facultado à autora o direito de cobrar os custos processuais e honorários. Quando o som do martelo ecoou, algo dentro de mim desabou. Eu tinha vencido, mas não havia alegria, só exaustão. Enquanto eu recolhia os papéis, ouvi a voz da minha mãe atrás de mim. Você me matou, Bruna. É isso que queria? Acabar com a própria mãe? Eu me virei devagar. Não, mãe, eu só queria que a senhora me respeitasse. Os seguranças se aproximaram quando Fábio deu um passo na minha direção. O olhar dele ardia em raiva contida. Isso não acabou, sussurrou. O juiz percebeu e chamou a atenção. Senhor Fábio, mais uma palavra e acrescentarei desacato. Saí do fórum com as pernas bambas, mas sentindo algo que há muito não sentia: leveza. No estacionamento, Mara me abraçou. Você foi corajosa. Juízo nenhum anula o peso emocional disso, mas você se libertou. Assenti, tentando conter o choro. É estranho, parece vitória e luto ao mesmo tempo. Por que é? Respondeu ela suave. Você acabou de enterrar uma versão sua que vivia tentando agradar os outros. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, dormi em paz. Mas no fundo, sabia que a história ainda não tinha terminado. Porque pessoas como Fábio e Heller não aceitam perder o controle. Elas recuam, só para planejar o próximo ataque. Aprendendo a viver sem pedir desculpas por existir. Os dias que se seguiram à audiência foram silenciosos, quase irreais. Eu ainda acordava sobressaltada e esperando uma nova ligação, uma nova ameaça, mas nada acontecia. O celular finalmente havia parado de tocar e a casa estava mergulhada numa calma estranha, o tipo de silêncio que só quem viveu o caos entende o valor. Foram semanas de reaprendizado. Reaprendi a cozinhar sem pressa, a caminhar na praia sozinha, a trabalhar sem medo de olhares tortos. No trabalho, Marisa me recebeu com um sorriso largo e um abraço forte. Viu? Eu disse que você era mais forte do que eles. Sorri de volta, meio sem jeito. Eu só tô tentando respirar de novo. E isso já é uma vitória, Bruna, respondeu ela pegando 2 cafés. Às vezes vencer não é ganhar, é sobreviver inteira. No fundo, eu sabia que ela estava certa, mas ainda doía, principalmente quando via as fotos antigas de família nas redes sociais, agora sem mim, cheias de legendas passivo-agressivas. Família é tudo, menos quando o dinheiro sobe a cabeça. Filhos que esquecem de onde vieram acabam sozinhos.
Por um tempo, considerei apagar minhas contas, mas doutora Carmen, minha terapeuta, foi direta. Você não precisa se esconder, Bruna. Precisa aprender a não se explicar. Mas é difícil não responder. Claro que é, porque você passou a vida inteira tentando provar que não era um monstro que eles diziam ser. Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias. Aos poucos, comecei a enxergar o padrão, a culpa que minha mãe plantou desde cedo. Desde as pequenas frases, você devia ajudar seu irmão, ele é homem, tem mais responsabilidades. Até os silêncios punitivos quando eu dizia não. Eu nunca tinha percebido o quanto aquilo moldou quem eu era. Uma noite, sentada na varanda da casa de praia, ouvi o som das ondas e percebi. Aquele lugar que um dia foi motivo de guerra, agora era meu templo de paz. As paredes pareciam respirar junto comigo. Eu tinha restaurado tudo, cada rachadura, cada pintura, com as minhas próprias mãos. Era mais do que uma casa, era o símbolo da minha independência. Certa manhã, recebi uma mensagem inesperada. Era a Lana, a ex-namorada do Fábio. Bruna, só queria dizer que me mudei para Curitiba, consegui um emprego e comecei terapia. Queria te agradecer, sua coragem me inspirou. Espero que esteja bem. Sorri com lágrimas nos olhos. Talvez minha luta tivesse um propósito maior do que apenas me libertar. Talvez fosse sobre quebrar o ciclo, mostrar que ninguém é obrigado a carregar a culpa da família para sempre. 2 semanas depois, recebi um envelope em casa. O remetente me fez gelar. Heller Santos. Abri com cautela. Era uma carta escrita à mão, com a caligrafia dela, tão familiar. Bruna, sei que você não quer ouvir de mim, mas eu precisava escrever. Tenho pensado muito no que aconteceu. No tribunal, vi nos seus olhos uma dor que eu mesma causei. Nunca percebi o quanto te cobrei, o quanto fiz você se sentir responsável pelos erros dos outros. Não vou te pedir perdão, porque sei que perdão não se exige. Só quero que saiba que estou tentando entender e que, de alguma forma, espero que um dia você lembre de mim com menos mágoa. Com amor, mamãe. Fiquei parada, lendo e relendo aquelas linhas. Não chorei, porque pela primeira vez não senti culpa, senti paz. Guardei a carta numa gaveta, junto com os papéis do processo, não para lembrar da dor, mas para nunca mais esquecer até onde eu precisei ir para me libertar. Na semana seguinte, fui convidada por Miriam, minha diretora, para dar uma palestra interna sobre limites saudáveis no ambiente de trabalho. Ela sabia, sem precisar dizer, que aquele tema tinha mais a ver comigo do que com qualquer slide. Na frente de todos, respirei fundo e comecei. Por muito tempo, eu achei que ser boa significava nunca dizer não, que amar era aceitar tudo, mesmo o que me fazia mal. Mas aprendi, do jeito mais difícil, que amor sem limite vira prisão. Quando terminei, a sala estava em silêncio. Geraldo, o colega do RH, levantou e aplaudiu. Os outros seguiram. E eu senti algo que há muito não sentia. Orgulho de mim mesma. Mais tarde, sentei no deck da casa de praia com uma taça de vinho e o pôr do sol tingindo o céu de laranja. Maia e Julieta estavam lá, rindo alto, contando histórias. Você devia escrever um livro sobre tudo isso, disse Maia. Ou gravar um vídeo, completou Julieta brincando. Como sobreviver à família sem perder a sanidade? Rimos juntas. Talvez um dia, respondi. Por enquanto, só quero viver. E pela primeira vez, eu realmente queria. O preço da liberdade é a coragem de seguir em frente. Meses se passaram desde o julgamento e a vida começou a ganhar novas cores. Aos poucos, a rotina voltou a ser minha, sem mensagens inesperadas, sem medo de abrir a porta, sem precisar justificar cada decisão. A paz, que parecia um luxo impossível, agora cabia nos meus dias mais simples. Voltei a pintar, algo que não fazia desde a adolescência. As telas começaram a se encher de tons de azul e dourado, as mesmas cores do mar que via da varanda da casa. O vento soprava e, por algum motivo, eu sempre lembrava da menina que fui, aquela que fazia de tudo para agradar, que chorava em silêncio depois das brigas com a mãe, que se sentia invisível quando o irmão errava e ela pagava o preço. Um dia, enquanto pintava, recebi uma ligação de doutora Carmen. Bruna, como você está se sentindo de verdade? Perguntou ela com aquela voz calma que sempre me ancorava. Eu acho que estou bem. Pela primeira vez, não sinto medo de recomeçar. Isso é importante, disse ela. Você não venceu o Fábio nem a Heller. Você venceu o ciclo. Aquela frase ficou presa na minha mente.
Porque era isso mesmo, eu não havia ganho nada, não havia troféu, aplausos ou final feliz de novela. Mas eu estava inteira, e isso bastava. Certa tarde, recebi um e-mail de Lana, a ex de Fábio. Oi, Bruna, eu soube que ele está em tratamento psicológico. Acho que, no fundo, ele também era prisioneiro das escolhas da sua mãe. Só queria te contar para você não carregar mais culpa. Cada um agora está no seu caminho. Sorri. Não por compaixão cega, mas por entender que perdoar não é aceitar de volta, é soltar o peso que o outro deixou. E naquele momento percebi que eu já havia soltado tudo. Até que Marque Soluções me promoveu. Agora eu liderava uma equipe de criação e entre as metas de marketing e reuniões, encontrei espaço para algo que antes me parecia impossível: leveza. Passei a viajar a trabalho, conheci novas pessoas, aprendi a confiar outra vez. Um dia, em uma dessas viagens, sentei sozinha à beira do mar e deixei que as ondas molhassem meus pés. Fechei os olhos e pensei em tudo o que vivi: a culpa, o medo, a vergonha, o amor distorcido. E percebi que, apesar de tudo, eu ainda acreditava na vida. Porque a liberdade que eu tanto procurei não estava em fugir da minha família, mas em aprender a dizer: isso não é amor, quando o amor vinha travestido de controle. Heller nunca mais tentou contato. Soube por Maia que ela se mudou para o interior e que, vez ou outra, perguntava por mim. Mas eu sabia que não precisava mais de reconciliação para sentir paz. O perdão que eu dei foi silencioso, o tipo que não precisa de testemunhas. Numa noite de lua cheia, sentei na varanda da casa de praia, aquela mesma casa que quase perdi e que hoje era símbolo da minha independência. O mar brilhava e o vento trazia o som das risadas de Julieta e Maia na cozinha. Fechei os olhos e senti o coração leve. Peguei meu celular e comecei a escrever um rascunho, sem saber ao certo para quê. Às vezes, a coragem não está em enfrentar o mundo, mas em dizer chega às pessoas que mais amamos. Família é importante, mas paz é essencial. E amar a si mesma é o ato mais revolucionário que uma mulher pode cometer. Li em voz alta e sorri. Aquela era a versão de mim que eu sempre quis ser, a mulher que não precisava mais se explicar nem pedir permissão para existir. Na manhã seguinte, publiquei aquele texto nas redes sociais. Horas depois, centenas de comentários começaram a surgir, de mulheres contando histórias parecidas, de filhos e filhas que também precisaram se libertar de laços que machucavam. Percebi então que o que vivi não foi em vão. Minha dor tinha virado ponte. E enquanto o sol nascia sobre o mar, eu soube. Eu não perdi minha família. Eu me encontrei. E dessa vez, ninguém mais poderia tirar isso de mim.